Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Podem se sentar. Estimadas almas, hoje, terceiro domingo depois da Páscoa, 30 de abril, dia de Santa Catarina de Sena, grande santa da ordem terciária da ordem de São Domingos. É uma mulher digna de ser conhecida e sua vida lida, e ela viveu a crise da igreja ali na Idade Média sinistra, e ela simples, mas cheia do Espírito de Deus, de virtudes, pôde sempre se manter no caminho certo. É verdade que naquele então havia santos dos dois lados, do lado errado também. Havia um cisma na igreja, sobravam-se papas, só tem um verdadeiro sempre, a igreja não pode ter dois papas. Mas um tinha santo do lado certo, do lado errado, mas ela se manteve sempre reta. Bom, é um exemplo para ser imitado na crise de manter-se no caminho do de sempre. Mas, bom, em outra ocasião, nas promessas de vidas de santos que o padre faz, um dia ele vai cumprir, mas vamos seguir os nossos sermões sobre a nossa conversão, e um dia nós vamos contar a vida dessa santa. Vale a pena e precisa de um tempo específico. Como ela virou o que virou por vida interior, então vamos seguir aqui os sermões pedindo, nos instruindo sobre a nossa conversão. Nós havíamos visto a paciência que devemos ter para conosco ontem, pouco a pouco, mas sempre avante. E hoje nós vamos considerar mais dois aspectos: o suportar-nos a nós mesmos, e depois vamos considerar a fraqueza humana, que temos que ter presente a nossa própria fragilidade. Referente ao suportar-nos, diz aqui o autor, Robert, as seguintes palavras: quanto mais profundo for a tua vida interior, maior será o teu sofrimento, porque maior será também o divórcio com a tua natureza obstinada e má. Então, à medida que nós nos conhecemos a nós mesmos, é mais fácil conhecer tudo menos a si, hein? O que nós temos mais próximo é o que nós temos mais ignorado, que se chama a nós mesmos. Então o autor está dizendo com toda a verdade: à medida que nós conhecemos a Deus, e em Deus nos enxergamos, mas ela, hein? Santo Cura-d'Ars, que nunca pecou mortalmente, pedia a Deus nosso Senhor o conhecimento de si todos os dias. E teve um dia que o Santo Cura falou: Senhor, basta, é muita miséria. Muita. E olha que ele é santo, sempre foi, hein? Imaginemos-nos nós, que estamos à distância entre o céu e o inferno, a distância que estamos da santidade desse Santo Cura. Então, mas não é o que eu acho de mim, o que eu penso e suponho de mim, o que Deus pensa e enxerga em mim. Então, este é o conhecimento de si. Por isso, é o conhecimento que vem desta vida interior, dessa intimidade com Deus, e em Deus falar quem sou. Este é o conhecimento de si. Aí o autor vai dizer: maior será o teu sofrimento. Por quê? Porque o falso conhecimento de si, movido pela soberba, orgulho, vaidade, nos dá o quê? Ilusões de nós mesmos. Nós somos bons, nós somos capazes de, eu faço tal coisa, eu sou. Hoje todos têm o seu processo de autocanonização, hein? Tá com a sua bula não papal, só falta a assinatura de alguém, porque eu sou uma pessoa boa, eu não mato e eu não roubo. Sou humilde, tantos falam que são humildes. A virtude mais difícil, normalmente, que o humilde não percebe, ao se definir como humilde, é porque não tem humildade nenhuma. E nem vergonha, porque a humildade é uma virtude, ao dizer da ex-presidente,
uma virtude humilde, discreta. Mas todos, então, nisso se encerra tanta ignorância de si que chega a ser ridículo e grotesco. Pois então, esta falta de conhecimento de si, então, traz com que preencher com o que eu acho que eu sou, a falso humilde, a uma falsa capacidade, falsos êxitos, e em Deus nós vemos que essas coisas são falsas, por isso vem esse conhecimento com sofrimento. Não é com desespero, mas é com sofrimento. Nós vamos ver que nós nos auto-enganamos, nós nos auto-sabotamos, tanto no caminho da virtude, como na questão profissional, e do mais humano ao mais sobrenatural. Por isso o autor vai dizer, maior será também o divórcio com a tua natureza obstinada e má. Porque não vai ser um conhecimento que vai causar este sofrimento, mas vai causar a repugnância, essa falácia nossa para conosco. Aí começa a obra da graça a arar o terreno para serem semeadas virtudes e produzir seus frutos. Aí ele vai dizer aqui, dando um exemplo ilustrativo, imagina uma artista de talento que só tem à sua disposição um piano desafinado. Quanto mais talento tiver, mais sofrerá com o mau instrumento. Verdade. As pessoas que têm um ouvido disciplinado, quando há um desafinar no canto, para nós é feio, mas aquilo para quem tem um bom ouvido dói na alma. E será assim, então, as nossas falácias, nossas ilusões, nossos sabotamentos. Vamos ver que estamos tendo muitos desafios, muitos erros, que estão rotulados de coisas boas e corretas e etc. Suportar-nos é aceitarmos, sem deixarmos de transparecer a luta interior, essa contradição interna que nos faz sofrer tanto, e quanto Deus assim o quiser. Então, o que aqui nessa primeira questão da nossa conversão? Nós temos que nos suportar enquanto nós não podemos solucionar estas desgraças que temos em nosso interior. Mas não é assinar a aprovação que eu sou desgraça e Deus vai me aceitar do jeito que eu sou, porque no céu desgraça não entra. Junto com isso do suportar-nos, o segundo aspecto é a fraqueza humana. E segue o autor a dizer, se no momento em que a tua natureza se revolta, pensasses que o Senhor vive em ti, pensasses nas obrigações morais de intimidade que contraístes, achas que poderias afastar-te assim do caminho do Senhor? Então, nós sabemos que nós temos uma natureza ferida pelo pecado original. O homem nasce propenso ao mal. Todos. O batismo tira a mancha do pecado, mas essa propensão ao mal segue em nós. Então, esta é a consideração da fraqueza humana. Aí uns vão ser propensos a certos vícios, outros a outros. Então, aqui nós temos que saber, pelo conhecimento de nós, quais vícios nós estamos propensos. Isso. Agora, tendo diante dos meus olhos a propensão a certas mazelas que sou capaz ou fiz ou estou propenso, por outro lado, tenho que ter presente que sou batizado, que eu sou um cristão, e que mesmo essas propensões sendo a companheira no desterro até que chegamos na pátria do reino dos céus, mas eu tenho, por outro lado, um ímpeto da graça que um me puxa para a esquerda, para o inferno, e outro para a direita e para o paraíso. Então, nós damos o quê? Mais força à propensão ao mal, que estamos inclinados pelo pecado original, que ao ímpeto da graça de Deus que nos endireita para o reino dos céus. Então, tendo presente, estamos confessados. Os hábitos, os vícios seguem? Sim. Mas se temos presente que estamos confessados e bem confessados, e a graça de Deus é onipotente, e o mal não é onipotente, o mal é potente. Agora, onipotente é Deus e sua graça. E nos valemos da onipotência da graça de Deus,
Então, certos oferecimentos do diabo, da carne, do mundo, ou de nós mesmos, junto com esses infelizes, vamos dizer, isso não condiz porque eu sou um batizado. É como, lhes dou um exemplo um pouco grotesco. Imagine um homem casado, e que apareça a mulher mais bela e lasciva e lhe ofereça a infidelidade. Ele vai olhar para a beleza, belíssima, pode ser a mais bela. A mais bela não vai ser, porque a mais bela jamais faria uma coisa dessa, mas muito bela. Pode corresponder a todos os seus critérios de beleza e sensualidade, mas ele vai olhar para o seu dedo e vai falar, eu tenho um compromisso, não aceito. Quisera, talvez, mas o seu compromisso é um empecilho para o naufrágio. Nós temos uma dignidade que é muito maior que a matrimonial, é o nosso batismo. Matrimônio acaba com a morte, e batismo não. Para o inferno vão batizados. Não tem como se desbatizar, mesmo que hoje, Estados Unidos, nos últimos tempos, tem uns satanistas infelizes, todos são, né? Mas uns bem lesados que estão fazendo um desbatizamento. Pode jogar soda cáustica no peito, não sai o caráter batismal. O primeiro lesado a tentar foi Juliana Apóstata. Pegava um pedaço de telha, raspava o peito dele para tirar o caráter batismal. Mas não está no peito, está na alma. E a alma, como você vai tirar um caráter posto por Deus? Um carimbo, paf, é meu filho. Não tem como. E esta dignidade que deve nos impedir para o mal. Mas a nossa carne putrefacta, mas vem a incorrupção do bálsamo da graça, que corrige. Então temos que ter aí presente a nossa fraqueza, mas também a onipotência da graça de Deus. O autor segue dizendo, que mentiras quando a vida não corresponde às promessas. Cometes uma infidelidade dolorosa para com o Senhor, quando lhe recusa qualquer coisa, e para ti isso é uma perda incalculável. Por quê? Porque nós sabemos que somos desgraçados, e às vezes as nossas desgraças dão mais determinação para nós do que a possibilidade de estarmos agraciados por Deus. Então o que começam? As desculpas. Deus nos manda ser paciente. E qual a desculpa do velho homem? Eu não consigo. Aí Deus vai pedir uma coisa que não consigamos oferecer-lhe nunca, porque Ele dá a graça de ser paciente. Temos que ser castos. Não, Senhor, eu vivo na Babilônia putrefacta, é impossível. Quando Deus vai pedir uma virtude impossível? Nenhuma virtude é impossível. Se for a Deus, não nos obrigaria a ela. Temos que ser católicos. O mundo que vivemos é de apostasia. É muito difícil ser católico conforme o catolicismo de sempre. Mas sempre foi difícil. Possível é, por isso temos essa obrigação. As famílias, é muito difícil criar uma criança. Sempre foi. Olha o rio de que fazem essas criaturas. Imagine as mães com 4, 5, 6, 24 horas. De madrugada dão de amamentar, e outro chora, e outro está com febre, e outro está dengoso, e não infartam por serem mãe. Não conheço. É difícil, muito difícil, mas Deus manda o quê? A generosidade tem os filhos que possam ter. Fácil se for fácil, mas não é. Então nós, miseráveis, damos o quê? Dada a nossa fraqueza conhecida, damos mais poder e diante de Deus usamos nossa fraqueza para nos excusar, para esquivar os preceitos de Deus, e aí então a graça de Deus, que quer nos fazer agraciados e submissos a Deus, nós não damos a onipotência que ela tem. E aí o homem, com o conhecimento de sua fraqueza, dá mais poder às suas mazelas do que a graça de Deus, que nos convida e nos dá a graça de fazer o que está a nos aconselhar. Aí o autor segue dizendo, reconhece as torrentes de graças que recebes, mas não te deixes esmagar por elas. Aí aqui outra coisa. Deus Nosso Senhor nos dá muitas graças, infinitas graças, como dizemos na Salve Rainha, vos damos a soberana Rainha, porque todas as graças passam por suas mãos.
E outros pegam por uma falsa humildade a graça de Deus e se deixam esmagar por ela. Então, leva a vida de oração e depois dá um curto-circuito. Porque quer rezar tudo e depois fala, mas eu tenho que rezar. Sim, e Deus manda rezar sem cessar, é verdade. Aí cataplum, curto-circuito. Tem que ser paciente, começa a engolir todas as cruzes e todos os anfíbios, depois, mas tem que saber suportar, tem que saber corrigir, não sabe conciliar as virtudes por erro, falta de doutrina, aí depois também dá um curto-circuito. Então nós tergiversamos o uso, o exercício das virtudes, aí fazemos o quê? Por mazela nossa, o mau uso da graça de Deus. Aquela que nos robustece, usamos para nos enfraquecer. Aquela que nos dá sabedoria, usamos para ficar mais insensatos. Porque não sabemos deixar o fluxo da graça com o conhecimento do que Deus quer, com a doutrina, conforme o proceder de sempre, dos santos da virtude e realidade da prudência. Aí o autor segue dizendo, pede ao Senhor que junte a todas as tuas a misericórdia e a graça de as tornar proveitosas. Ele sabe que continuará a deixá-las perder, mas não deixará de te acumular delas. Pensa que uma resistência voluntária à graça entristece o Senhor, mas acredita também que Ele é suficientemente misericordioso para não deixar que a tua vida interior esteja inteiramente subordinada às tuas dificuldades temperamentais. Quando a natureza acordar nos períodos da tentação, não duvides nunca de Deus e da sua bondade para contigo. Então, queridas almas, temos que nos suportar e temos que ter conhecimento da nossa fraqueza e nós temos que aí nos abandonar a Deus e não resistir a Deus. Nunca, jamais. E por outro lado, junto com o conhecimento da nossa fraqueza, conhecer a onipotência da graça de Deus. Na vida dos santos, houveram muitos. Uns, uma confissão e comunhão os endireitou para sempre. O padre insiste sempre nas mesmas, porque são gritantes. Santa Maria Egipcíaca, prostituta penitente, uma confissão, 40 anos de vida, santidade, o veio cataplum, morreu, paraíso. E a outra, Santa Margarida de Cortona, também lasciva, vivia encebada com um homem que morreu, vai, se confessa com o padre daquele então franciscano de verdade, entra na ordem de São Francisco, penitente, vive longos anos, morre, paraíso, santidade. Mas houveram almas que iam em pecado, confissão, mas tem um momento que nós temos que deixar como São Paulo, a graça de Deus nos derrubar do cavalo. E aí então, a partir desse momento, a graça de Deus começa a imperar na nossa alma, mesmo tendo conhecimento de nossas fragilidades, da fraqueza humana, mas nós não damos mais poder do que ela tem. E o pecado não é mais poderoso que a virtude. A desgraça não é mais poderosa que a graça. O espírito humano não é mais poderoso que o Espírito de Deus. Então vamos dando poder àqueles que têm poder e a onipotência e vamos então nos transformando. Vemos nossas inclinações malignas, vemos a propensão que Deus nos dá para certas coisas, vamos nos render a quem? A Deus. E assim vamos nos convertendo em cada confissão, em cada comunhão, em cada oração, em cada prática de virtude e vamos sempre para avante. Então, queridas almas, peçamos a Deus nosso Senhor essa graça, celebrando Santa Catarina de Sena, que viveu uma vida espiritual mística, mas Deus não facilitou nada para essa santa. Só um parêntese e concluo. Santa Catarina era tinha muitos irmãos. A extrema pobreza que vivia, sua cama era debaixo de uma escada, de uma casa bem precária, enquanto a pobreza. Iletrada. E Nosso Senhor lhe aparece para dar soluções incríveis, conselhos espetaculares e, inclusive, o bom Jesus que podia ter dado ciência infusa, deu a outros santos. A ela não. Nosso Senhor aparecia algumas vezes
para dar aulas de latim a Santa Catarina de Sena. Santa Hildegarda, por exemplo, tinha suas revelações em latim, ela não sabia, só pronunciava e tinha outros que escreviam. Agora, Santa Catarina, não. Nosso Senhor ensinou o ABC latino, declinações, conjugações verbais. Por quê? Podia ter dado ciência infusa? Podia. Mas Deus sabe, a uns dá ciência infusa e a outros o que Deus, Nosso Senhor, dá. Vamos ralar com o intelecto que temos, aprender e com este professor e aulas de Nosso Senhor, espetacular, e ela aprendeu. Assim que Nosso Senhor sabe o que faz, nós podemos ser santificados com estralar de dedo, como os santos que mencionava a princípio, Santa Maria Egipsíaca e Santa Margarida de Cortona, poderíamos, mas Nosso Senhor quer nos dar aula de virtude, cada dia com a cruz, entre o tropeçar, cair e se levantar, Nosso Senhor está nos robustecendo, mas temos que, Deus não quer, maestria de Deus que de quedas tira lições de vida, mas Ele quer nos ensinar a voar para o céu e não chegar lá se arrastando. Então, é este o segredo, a graça de Deus. O mundo nos mostra que o pecado é muito poderoso, e é verdade, vemos tudo putrefacto graças ao pecado. E o mundo jogou o que? Ácido sulfúrico no altar, e os nossos santos viraram lendas. Mas nós sabemos que os seus ossos que veneramos são provas de que foram pessoas de carne e osso que temos como prova, e os milagres que Deus fez por eles, que nós também podemos estar nesta milícia. Então vamos exorcizar a mentira. O pecado não é onipotente, o diabo não é onipotente, é poderoso, mas onipotente é Deus, sua graça e o que Ele manda fazer. Tem onipotência de consertar, inclusive o homem mais desgraçado que é o homem, desde Adão até agora, é o homem moderno. Então peçamos a Deus essa graça. Isso tem que ser para nós que aqui estamos. Se assim obrarmos e Deus fizer o que Ele quer fazer, as suas maravilhas, a partir disso o resto também se solucionará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.